Fala galera, tudo bem? Estou aqui de novo com um vídeo sobre equação de Gauss, uma pedra no meu sapato. Gente, a gente está naquela série, o que eu vejo na sala de aula, o que eu encontro na apostila. Então, o que acontece? Quando o professor está dando a aula, é tudo lindo, maravilhoso, mas quando você vai lá fazer exercício, agarra em tudo. Equação de Gauss é mestre nisso. Porque olha só, você está vendo lá espelho côncavo, espelho convexo, formando imagem, aí tudo é lindo, maravilhoso e perfeito. Mas quando cai nas questões de equação de Gauss, pronto, aí o trem desanda, tá? Eu vou falar sobretudo por quê, daqui a pouco. Antes, não esquece de dar o like, tá? Compartilha, inscreve no canal. Então, assina também, porque YouTube, né? Eu tô lembrando ainda, esqueci do sininho, né? Ativa o sininho para você receber notificações. Toda semana eu estarei aqui com 2 vídeos. Lembrando que na terça-feira é ao vivo, tá? Então não perca, aperta o sininho aí para você receber as notificações. Daí, eu estou acostumando com o YouTube ainda, então eu tenho que pensar para falar essas coisas. Mas um dia eu chego lá e vou falar sem ter que pensar. Então, vamos ao que interessa. Então, vamos começar com a questão aqui para eu já mostrar as pedras no sapato. Lembrando que, gente, meu objetivo aqui não é dar aula da matéria, não é dar aula da matéria. Lá no Física Online eu já faço isso, começo do zero e explico tudo. Aqui é para ir direto ao assunto. O que eu não estou conseguindo fazer na apostila. Então tem essa questão aqui, ó. Um objeto de altura igual a 20 centímetros encontra-se a 40 centímetros de um espelho côncavo, de raio de curvatura igual a 60 centímetros. Calcule DI e calcule HI. Questão tranquila, mas a maioria dos alunos não consegue resolver esse tipo de questão. Então olha só, a gente vai utilizar aqui a famosa equação de Gauss. A equação de Gauss é o inverso do fudido. O inverso do fudido. Então isso aqui, eu acho que todo mundo acaba lembrando dessa fórmula. A fórmula não é o grande problema dessa matéria. Então tá aqui, ó, o inverso do fudido. Fz é a distância focal, aqui é DI e aqui é DO. O que a questão quer? A questão quer DI. A questão quer DI. Então vamos usar a fórmula. Gente, use a fórmula. Use a fórmula. Agora o detalhe. Aluno vai lembrar a fórmula? Sim. Quer dizer, só você saber a fórmula você vai acertar a questão? Não. Porque aí, gente, vem a pedra no sapato. Aí que começa a pedra no sapato. É o sinal. O sinal. É isso que vocês erram. O sinal. Os sinais, né? Porque tem distância focal, DI e DO. Os sinais. Gente, isso aqui não tem jeito, tem que decorar. Ah, professor, eu no dia da prova vou fazer igual meu professor fez. Vai desenhar um espelho, aí eu vou colocar lá o vértice é o O, do lado é positivo, do outro é negativo. Gente, no dia da prova não dá tempo de fazer isso não. Isso aqui é decorar. Isso aqui você tem que decorar. Ah, professor, mas você mandando eu decorar alguma coisa. Gente, tem que decorar. Quem decorar vai acertar. Pelo menos acertar mais rápido. E não corre risco. É óbvio que quando você vai fazendo mais exercício, você acaba guardando. Você tem que decorar. Decorar o quê? Que DO sempre positivo. Sempre positivo. DO sempre positivo. DI pode ser positivo, DI pode ser negativo. Então, eu estou te falando, decora. Se você não decorar, você vai errar essas questões aqui eternamente. Então, tem que decorar. DI positivo, imagem real. DI negativo, imagem virtual. Simples assim, decora. A outra é a distância focal.
A distância focal ela pode ser positiva, a distância focal pode ser negativa. Decorar. Distância focal positiva, espelho côncavo. Distância focal negativa, espelho convexo. Decorar. Então, o primeiro passo é decore. Tá? Decore. Não tem outro caminho. Eu vou fazer o que o professor fez. Gente, na hora da prova não dá tempo. Não dá tempo. Quem gosta muito disso aqui são as faculdades paulistas. Ainda mais da VUNESP. Quais são os vestibulares da VUNESP? FAMERP, FAMEMA, UNESP, Unifesp, Santa Casa, Albert Einstein, mas também cai na FUVEST, também cai na Unicamp. No Enem, teoricamente pode cair. O Enem nunca cobrou a equação de Gauss. Meu conselho saiba, porque se cair, você não vai ter problema nenhum, tá? Então, como você é um aluno profissional, isso aqui é tranquilo. Você faz uns 8, 10 exercícios disso aqui, você fica craque, desde que você entenda. Então, decorar o sinal. Voltando ao exemplo, o que eu tenho aqui? Nós queremos a distância... Não, na verdade, nós queremos DI, né? Mas vamos achar a distância focal aqui, A distância focal vale quanto? Aí, pegadinha de prova, pegadinha de questões. Olha só aqui, eles dão um raio de curvatura. Eles estão dando um raio de curvatura. Eles não vão dar a distância focal diretamente. Não, tem questões que dá. Ou que dão, né? Mas só para você ficar embolado lá, eles dão um raio de curvatura. Mas nós sabemos que a distância focal é o raio de curvatura sobre 2. Raio de curvatura sobre 2. Qual é o raio de curvatura? O raio de curvatura é 60. 60 sobre 2. Então a distância focal é o quê? 30 centímetros. 30 centímetros. Então, aqui você vai colocar mais 30 ou menos 30? Porque é isso que você vai ter que pensar o tempo todo. É o sinal. O segredo da equação de Gauss são os sinais. Ou os segredos, né? São os sinais. Então, olha só. Aqui a distância focal é positiva ou negativa? Você olha, né? Quando o espelho é côncavo, a distância focal é positiva. E o espelho é o quê? O espelho é côncavo. O espelho é côncavo. Então a distância focal é positiva. Então dá o quê? Mais 30. Que é igual. O DI é o que a gente quer. O DI é o que a gente quer. Mais o inverso de DO. O DO é a distância do objeto até o espelho. Um objeto em quantos é 40 centímetros de um espelho. Mais 40 ou menos 40? DO sempre positivo. Então é mais 40. Aí vem aquele detalhe, né? Um pessoal que erra a matemática. Mas que é matemática básica, né? Aí você faz do jeito que você quiser. Eu faria o seguinte, o inverso de 30. Aqui não está mais o inverso de 40, passa para o outro lado, menos o inverso de 40. Isso é o inverso de DI. Então, tiro o mínimo. Mínimo entre 30 e 40, 120. Tá? Tem gente que gosta de tirar o mínimo dos dois lados. Eu não, só tiro de um. Tá? Isso é gosto, gente. Isso é matemática básica. 120 por 30 dá 4. Vezes 1, 4. 120 por 40, 3. Então fica menos 3. Então vai dar o quê? 4 menos 3, 1 sobre 120. É o inverso de DI. Multiplicou cruzado. Então fica o quê? DI 120 centímetros. Tranquilaço. Saiba a fórmula, olha os sinais e corre para o abraço. Muito simples. Então a letra A está resolvida. DI deu 120 centímetros. Só que a gente tem que achar o HI. Aí você vai ter que pensar em outra coisa, que o povo reclama demais. Não sei por quê.
que é o aumento transversal. O aumento transversal é o quê? HI sobre HO, que é também igual a módulo de DI sobre DO. Então, professor, eu tenho que saber essas fórmulas? Gente, para esse tipo de questão, sim. Senão você não vai conseguir acertar nenhuma. Então aqui, na verdade, a gente tira só o aumento aqui, deixa assim, ó. HI sobre HO é igual ao módulo de DI sobre DO. Então, o HI é o que está querendo. O HO está aqui, ó. O objeto de altura igual a 20 centímetros. Então, 20 centímetros, que é igual. Módulo de DI, 120. Módulo de DI sobre DO. Quanto que é o DO? O DO está aqui, ó. O DO nós achamos que, ó, 40 centímetros. Então, nós temos o DO. Então, se você quiser, você já pode cortar esse com esse. Aqui dá 2 e aqui é 1. Então, quanto que vai dar HI? HI vai dar o quê? 120 por 2, 60 centímetros. Ou seja, a altura da imagem é maior que a altura do objeto. Então, achamos HI. Perceba, extremamente tranquilo. Tem que saber o quê? A fórmula, tem que saber a fórmula e tomar cuidado com os sinais. Mas eu vou dar um outro exemplo. Vamos então para o próximo exemplo. Esse exemplo aqui, eu coloquei ele bem apimentado, porque em lista adora isso, o aluno erra demais. Um objeto de altura igual a 40 centímetros encontra 20 centímetros de um espelho esférico, que forma uma imagem menor que não pode ser projetada. Sabendo que a distância focal é de 20 centímetros, calcule DI e DO. Gente, sempre eles vão pedir DI, DO não. Então eu coloquei DI e DO, mas não é não. DI e HI, tá? Na verdade é isso, tá? Coloquei o DO aqui, mas... então, vamos começar de novo. Acho que é melhor começar daqui, porque eu termino aqui, não é isso? Vamos agora para o exemplo número 2. Coloquei esse exemplo aqui bem apimentado, porque as provas vão tentar enrolar você. As questões tentam enrolar você, então eu coloquei esse bem apimentado. Um objeto de altura igual a 40 centímetros encontra-se a 20 centímetros de um espelho esférico, que forma uma imagem menor que não pode ser projetada. Sabendo que a distância focal é de 20 centímetros, calcule DI e HI. Então, basicamente, vocês vão pedir isso. DI, HI, sempre. A ideia, usar a equação de Gauss. Então, vai ficar aqui, ó. O inverso da distância focal é o inverso de DI mais o inverso de DO. Então, tá aqui. Tem que saber a fórmula. Equação de Gauss. Questão que é DI. Então vamos lá, né? Qual é a distância focal? Perceba que nesse exemplo ele deu a distância focal direta, né? Que é 20 centímetros. Aí fica a pergunta, mais 20 ou menos 20? Gente, toda vez que você for fazer questão que envolve equação de Gauss, você tem que ficar mais 20, menos 20. Porque é o sinal que conta aqui. Lembrando, a distância focal, quando ela é positiva, o espelho é côncavo. Quando ela é negativa, o espelho é convexo. Aí fica a pergunta, esse espelho é côncavo ou convexo? É a pegadinha da questão, você vai ter que descobrir. Então, olha só, o segredo, obviamente, está no enunciado, né? Primeiro, a imagem não pode ser projetada. Então, você tem que perguntar, qual é a imagem que pode ser projetada? É a imagem real. Se ela não pode ser projetada, quer dizer que a imagem aqui é uma imagem que virtual. Então a imagem é virtual. E o outro detalhe, a imagem é menor. Se ela é virtual, ela tem que ser direta. E além disso, ela é menor. Quem que forma imagem virtual direta e menor?
é o espelho convexo. Então esse aqui é um espelho convexo. Se o espelho é convexo, a distância focal é negativa. Tá vendo a pegadinha? O que eles fazem na hora? Então aqui, ó, é menos 20, que é igual, o DI é o que a gente quer, e o DO, eles deram aqui, o DO 20 centímetros. Um objeto de altura igual a 40 encontra 20 centímetros de um espelho. Então, mais 20, né? Porque o DO é sempre positivo. Então agora é a matemática básica, né? Porque tá vendo esse menos aqui, ó? Esse menos aqui, ó. Aqui em cima tem o mais. Mais dividido por menos é menos. Então você pode pôr aqui, ó. Um menos aqui. Então vai ficar menos o inverso de 20 menos o inverso de 20. Porque aqui tá mais, passa para o outro lado menos. Vai dar o inverso de DI. O pessoal apanha da matemática básica, né? Então vai ficar aqui, ó, 20. Então aqui tudo é 20, né? Então vai ser menos 1, que é o inverso de DI. Então vai ficar menos 2 sobre 20 é igual ao inverso de DI. Aqui, você sabe que a gente pode simplificar aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá 10, né? E multiplicar cruzado. Então, quanto que vai dar o DI? Vai dar menos, ó, que você multiplicar cruzado aqui, menos 10 centímetros. Perceba, olha como é que dá tudo certinho. O DI é negativo, já era esperado. Porque a imagem é o quê? Ela é virtual. E quando a imagem é virtual, o DI é negativo. Tá vendo? Tranquilaço. Então, já resolvemos a letra A. Letra B. Nós queremos o HI. Então, aqui, ó. HI sobre HO é igual ao módulo de DI sobre DO. HI é o que a gente quer. O HO tá aqui, ó. 40. Que é igual módulo de DI. Módulo de menos 10 é 10. Sobre DO. Quanto que é o DO? O DO é 20. Aí, matemática básica, né? Eu posso cortar esse com esse. Por 20 esse que dá 1, por 20 esse que dá 2. Então, quanto que deu HI? HI deu 20 centímetros. Perceba, a altura da imagem é menor que a altura do objeto. Já era esperado, né? Que a imagem é menor. Então tá aí. Mas esse exemplo aqui para a gente consolidar a ideia. Fórmula, tomar cuidado com o sinal. Agora vamos para o último exemplo. Galera, agora vamos para esse último exemplo aqui, bombástico. O pessoal erra demais. Esse aqui é um dos mais difíceis que tem, tá? Eles dão o objeto, 10 centímetros de altura, dão a imagem. Então, isso aqui, abaixo, é a imagem. 40 centímetros de altura. E fala que a distância focal é igual a 20 centímetros. Aí sabe o que eles vão pedir? Quanto que vale DO? Então eles vão dar um desenho lá, às vezes é uma pessoa, um boneco, com o seu tamanho normal, né? E com o tamanho da sua imagem. E vai pedir DO. Aí, basicão, né? Equação de Gauss. O inverso da distância focal é o inverso de DI mais o inverso de DO. Muito tranquilo. Eles deram a distância focal, mas ela é positiva ou é negativa? Aí que entra. Vamos caracterizar a imagem. Está de cabeça para cima. Se ela está de cabeça para cima, ela é direta. Se ela é direta, ela tem que ser virtual. E o detalhe, ela é maior. Só da imagem ser maior, o espelho ele é côncavo. Ele é um espelho côncavo. O espelho
côncavo é o único espelho que forma imagem maior. Então, só da imagem ser maior, o espelho é côncavo. E se o espelho é côncavo, a distância focal, ela é o quê? Ela é positiva. Então, vai ser o inverso de 20. É igual. DI, eles deram o DI? Não. E aí a gente precisa do DI para achar o DO. Sabe o que a maioria dos alunos fazem aqui? Desistem. Desistem. Não é para desistir. Isso aqui é pegadinha. O que você tem que entender aqui, ó? Isso aqui é HO, isso aqui é HI. O que a gente vai usar? A gente vai usar o seguinte, né? HI sobre HO é igual a módulo de DI sobre DO. A gente vai usar isso. Quanto que é HI? 40. HI, 40. Quanto que é HO? 10. Então, aqui é 10. Aí, módulo de DI sobre DO. Então, a gente vai cortar esse com esse e multiplicar cruzado. Então, DI é igual a 4 DO. Então, DI é 4 vezes DO. Então, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui, ó, a gente vai colocar aqui dentro. Lembrando, né, que eu tirei o módulo aqui, ó. Módulo de DI igual a 4 DO. Então, a gente vai colocar aqui. Então, 1 sobre 4 DO. Mais o inverso de DO. Estamos indo bem? Não. Gente, olha o sinal, olha o sinal. Isso aqui é um módulo de DI. Só que aí, detalhe, DI é negativo ou positivo? Olha aqui, ó. A imagem é virtual. Se a imagem é virtual, DI tem que ser negativo. Então, você tem que colocar o menos aqui. Se você não colocar esse menos aqui, errou a questão. Errou. Tá? Como diz o Faustão. Errou! Errou! Então, olha só. E lembra, né? Aqui em cima não tem o mais? E aqui não é menos? Mais dividido por menos é menos, né? Então, na verdade, você pode levar o menos para cá, ó. Tá? Então, vai ficar o quê? O inverso de 20. Aqui não está menos? Passa para o outro lado, mais. Não, na verdade, nem precisa disso, não. Olha eu aqui, agarrando a matemática. Nem precisa disso, não, gente, ó. Aqui, ó. 4DO. Tira o mínimo. 4DO dividido por 4DO é 1. Vezes menos 1, menos 1. Mais 4DO dividido por DO é 4. Vezes 1, 4. Então vai ficar o quê? O inverso de 20 é igual a 4DO menos 1 mais 4, 3. Multiplicar cruzado. Então vai ficar o quê? Vai ficar 4DO é igual a 20 vezes 3, 60. Então, DO é o quê? 60 dividido por 4, 15 centímetros. Então, DO, 15 centímetros. Então, onde que está a pegadinha aqui? Eles não dão DO nem DI. Aí você vai ter que achar uma relação entre DO e DI para substituir aqui. Aí você sai. Toma cuidado. Então tá aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, inscreva-se no canal, acione o sininho aí para você receber notificações. Toda semana, 2 vídeos. E lembrando que na terça-feira é ao vivo, às 19 horas. Um abraço!